Boa noite a todos. Prontinho, Mário. Já estamos aí já acionados na gravação. Hoje a gente segue aqui Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Você decide se quer ler ou se quer que algum irmão dê uma lida. Como é que você vai fazer? Se algum irmão quiser ler, porque tem uma sequência aí, né? Esse aqui é interessante ler. Algum Pronto. irmão que queira ler? Jorge, você quer? Como é que tá aí a conexão aí? Tá beleza para ler? Ele não tá aqui ainda não, Dal. Ele tá chegando ainda. Tá certo, Val. Tá Beleza. certo. O É. Elton aí quer ler, o Elton? Tá tranquilo? Pode ser, ó. Eu leio aqui. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 1, a partir do 15, a gente vai até o final, né? Até o 23. Diz assim: Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Esse trecho aqui de Gálatas, capítulo 1, ele é bastante autobiográfico. Aqui o apóstolo Paulo está contando das suas experiências depois da sua conversão, dando uma introdução assim para demonstrar a autoridade que ele tinha do Senhor e de homem nenhum para poder levar o evangelho. Quando ele foi escolhido, nós vimos já um pouco antes nesse capítulo, ele foi escolhido, ou melhor, outra passagem que eu estava lendo hoje, em Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, ele se apresenta também como o servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, aqui ele dá também um preâmbulo de qual era a missão a qual ele estava designado. Primeiro, ele era um servo de Deus, um escravo de Deus. Depois, ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, um enviado de Jesus Cristo, um designado pelo próprio Senhor Jesus. E a missão dele, então, era pregar o evangelho, segundo a fé dos eleitos de Deus, e aqui ele já dá uma pitada da doutrina da eleição, né? Que Deus elegeu os salvos antes da fundação do mundo. E também ele fala do conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, porque essa seria a segunda missão dele. A primeira missão dele era evangelizar, levar as pessoas ao conhecimento da fé, fé dos eleitos de Deus. E depois a segunda missão dele seria ensinar, evangelizar, ensinar. São duas coisas que Paulo fez até muito bem, né? E a terceira coisa seria confirmar a expectativa dos crentes. E ao versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quando nós falhamos em evangelizar, segundo a fé dos eleitos de Deus,
porque nós podemos errar evangelizando segundo as obras, né? Que a maioria das religiões hoje evangelizam segundo as obras. Você tem que fazer isso, guardar a lei, fazer aquilo, ou deixar de fazer isso e aquilo. E quando nós deixamos também de ensinar a doutrina, conhecimento da verdade, mas que é segundo a piedade, não é um conhecimento da verdade para viver de qualquer maneira. Muita gente fala assim, mas é só pela fé, a salvação, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, não. A entrada, a porta de entrada é a justificação pela fé. Mas uma vez dentro da casa de Deus, uma vez agora membro do corpo de Cristo, você tem responsabilidades para com Deus. Você passou a fazer parte de uma família, que é a família de Deus. Então, precisa agora ter o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E a piedade não é uma coisa para você viver de qualquer maneira, mas sim viver de uma maneira piedosa, de uma maneira respeitosa para com Deus e a sua vontade. E a terceira coisa, ter sempre em mente a esperança da vida eterna, porque muitos cristãos não têm. Você conversa com um cristão, às vezes fala assim, puxa, seria bom que o Senhor voltasse hoje, né? Aí o cara bate 3 vezes na madeira, assim, toque, 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 vira essa boca para lá. Eu ainda tenho que terminar a faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não está esperando o Senhor. Está esperando um monte de coisa, mas não está esperando o Senhor. Então, essas 3 coisas, evangelização, ensino da verdade, da sã doutrina e esperança da vida eterna, eram as 3 missões que o apóstolo Paulo recebeu. E ele podia, assim, trabalhar pregando e viajando e levando a verdade para todos os lugares. Então, ele dá essa introdução lá em Tito, que é um pouco também complementada por essa aqui, da nossa carta aos Gálatas, onde ele se apresenta, porque estaria tendo ali entre os Gálatas aqueles que estavam trazendo doutrinas erradas, aqueles que estavam trazendo má doutrina, eventualmente até mesmo introduzida pelos ministros de Satanás, que eram travestidos de ministros da verdade, né? Ministros da justiça, mas nada mais eram do que ministros do anjo que se traveste em anjo de luz, que é o próprio diabo. E aí Paulo, então, deixa claro no nosso capítulo aqui de Gálatas, capítulo 1, que ele não estava dedicado a agradar homens. Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo, ele falou no versículo 10 de Gálatas 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não veio da mente de algum homem, não foi um homem sábio, inteligente, um filósofo que de repente escreveu um livro e tirou umas ideias muito importantes tal, e começou a ensinar isso. Não, não tem nada de humano no Evangelho, ele é divino. Ele veio diretamente do céu. É um download direto do céu, de Deus para o homem. Então, esse mesmo Evangelho, ele não poderia ser pregado com o objetivo de agradar a homens. Porque se ele fosse pregado para agradar a homens, perderia toda a validade, não é? Nós sabemos que durante a Inquisição, houve muitos mártires, muitos que foram mortos, porque se recusavam a obedecer à ordem do rei ou do papa e deixar de pregar o evangelho da salvação pela fé somente, a justificação pela fé, o evangelho da graça. Então se negavam a deixar de falar dessas coisas. E aí eram presos, eram torturados, alguns tinham a língua cortada, outros eram colocados numa estaca e queimados no fogo, porque se recusavam a ceder, a voltar atrás e deixar de pregar a verdade que era segundo Deus, não segundo homens. Então não tinham qualquer medo de homens e não tinham qualquer desejo de agradar a homens. E uma coisa importante num crente em Cristo
Ele viver também com isso em mente, não é? Ele viver também sabendo que ele não está aqui para agradar a homens. Ele tem que obedecer às autoridades, tem que se sujeitar às autoridades, tem que obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, se ele vive agora ainda com os pais, né? Se ele não tem a sua própria família, a sua própria casa. Então, ele tem que manter esse cuidado de respeitar todas essas coisas. Mas ele não tem que se dobrar à vontade dos homens. Ele tem que sempre se lembrar do exemplo de Pedro, quando Pedro foi preso, e aí os sacerdotes vieram para ele e falaram assim: vocês têm que parar de falar desse Jesus. E Pedro falou assim: a nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então ele não ia comprometer a verdade, temendo homens, tendo medo de homens, ou principalmente da religião, porque eram religiosos que mandavam ele parar de pregar o evangelho da graça. Eram religiosos que mandavam ele parar de falar de Jesus. E hoje não é diferente, não. A gente às vezes pensa, porque nós moramos num mundo cristianizado, que você liga a TV, tem lá um pastor pregando, um padre rezando a missa. Então agora está bom, agora está todo mundo seguindo a Deus. Não, não, eu recebo aqui, vocês não imaginam o quanto de paulada que eu recebo de pessoas religiosas que se sentem ofendidas porque eu falo da graça de Deus. Eu falo agora há pouco um lá perguntou: mas se alguém morrer no ato do adultério, eu tenho um vídeo pronto já. Quem morrer no ato do adultério será salvo? Claro que será salvo. Se ele creu em Cristo, morreu, não, mas está salvo. Talvez não vá ter galardão algum, não vai ter recompensa alguma, mas está salvo. É isso que as pessoas não conseguem entender o que é a graça. As igrejas aí estão cheias de pessoas e pregadores dando listas do que fazer, não é? E quem não fizer está danado, está perdido. Ontem mesmo me mandaram aqui um vídeo de um missionário, não precisa nem falar o nome, né? Um missionário, e ele falou assim, não, quem não contribui, ou quem contribuía e parou de contribuir, está agora roubando a Deus. Essa pessoa está perdida. Essa pessoa não entrará no reino de Deus. Isso é que eles escutam por aí. Homens vis, com a consciência cauterizada. Alguém me perguntou também, falou, mas Mário, esses pregadores que pedem dinheiro, que fazem essas coisas, será que eles não veem? Eles não vê mais. Não vê mais, formou calo. Formou calo. Quando você começa a trabalhar com uma enxada, forma calo na mão, forma bolha. Primeiro forma bolha, a bolha dói, né? Mas depois forma calo, você não sente mais. Você não sente mais. Então, eles não sentem mais. E tem um versículo que fala que eles, vamos abrir lá no versículo, cauterizaram, consciências cauterizadas. Por que eu não estou encontrando? Vou tentar de outra maneira aqui. É, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Uma coisa muito importante é que um crente verdadeiro, jamais irá apostatar. Um apóstata é alguém que recebeu a verdade, o evangelho da graça, ou a verdade da palavra de Deus, apenas no seu intelecto. Aí um belo dia,
ele é contratado por uma igreja que paga mais se ele negar os princípios da salvação pela fé. Mas o apóstata é um que nunca creu. Ele só veste a roupa. Ele só veste a roupa. É que nem você soltar um cara qualquer dentro do campo de futebol na hora da partida com um uniforme, uniformizado. Mas ele dá 2 passos no campo, todo mundo percebe. Aquele lá não é. Peraí, ele não é jogador. Ele não faz parte do time. O que está fazendo lá? Ele invadiu o campo. É um torcedor que invadiu o campo vestido de jogador e todo mundo está percebendo que ele não é um jogador, ele não é um craque, ele não consegue jogar, ele não consegue dominar a bola. Então, o apóstata é um torcedor que não joga. Esse é o apóstata. Então, apostatarão, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Às vezes a gente esquece que a gente vê tanta barbaridade dentro da cristandade, né? Homens falando coisas horríveis aí. Nós nos esquecemos disso, aqui são doutrinas de demônios. É claro que existem pregadores falando a verdade, falando do evangelho da graça, pregando segundo a palavra de Deus, mas existem também muitos que estão pregando doutrinas de demônios. E aí vem o versículo 2: pela hipocrisia, o fingimento de homens que falam mentiras, como esse missionário que falou que a pessoa, se não contribuir, ela vai perder, ela vai se perder, não vai ter salvação para ela. Homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é cauterizar? Quem aqui já fez uma cauterização, né? A gente, às vezes, você tem um ferimento e precisam fazer lá. Assim, em cirurgia, eles usam lá um aparelho, como se fosse uma solda elétrica, né? Que cauteriza. Então, quando o cirurgião está operando, tem um vaso que estoura lá, começa a sangrar muito, ele vai com esse aparelhinho e queima aquele ponto lá, tapa na mesma hora o vazamento de sangue daquele vaso. E a cauterização, então, ela também tira a sensibilidade da pele naquele lugar. Quando você tem uma verruga, por exemplo, eu tenho uma aqui, ó. Um monte de gente fala assim, por que você não tira aquela verruga? Eu quase que nasci com ela, né? Muito antiga, tem outra aqui também. Mas teve algumas que eu fui e cauterizei. Você cauteriza com ácido ou você cauteriza com eletricidade, né? Com coisa quente. Depois que cauteriza, aquele ponto ali, a gente não sente mais, você perde a sensibilidade. Então, esses homens cauterizaram a própria consciência. Eles não sentem mais vergonha de falar as mentiras que eles falam no púlpito. Por isso que o cristão ele tem que estar sempre atento. Qual é a fonte do conhecimento que ele recebe? Então, voltando para o nosso capítulo aqui de Gálatas, capítulo 1, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que se ele estivesse, no versículo 10, se ele estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, servo ou escravo, não é? Porque um escravo, ele tem que agradar ao seu senhor, só. E um apóstolo, que é um enviado, ele tem que ser idôneo para levar a mensagem que lhe é designada. É isso que é o apóstolo. E quando ele vai continuar aqui na sua defesa da posição que ele ocupava, no versículo 11, ele já falou que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, não foi um filósofo, um escritor muito inteligente que inventou isso, né? Mas é de Deus. Ele fala no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi revelado para ele, a verdade é revelada. A verdade não é montada, não é montada por pessoas inteligentes, ela é revelada e foi revelada para os apóstolos. Quando a gente lê o Evangelho, um pouquinho de atenção, nós podemos conseguir entender o que é uma revelação, né? Você pega, por exemplo, Lucas ou Mateus, escrevendo sobre o Senhor Jesus no monte,
no Getsemane, e os discípulos estão dormindo, ele vai, se adianta um pouco, e fala, Pai, afasta de mim esse cálice, não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua, tal. Agora, se os discípulos estavam dormindo, quem que anotou aquilo? Não tem ninguém escutando ele. E veio um anjo e o consolava e tal. Quem viu esse anjo? Quem viu esse anjo consolando? Como souberam disso? Como Lucas escreveu isso, ou não sei se Lucas ou Mateus ou Marcos, como foi isso? Porque é uma revelação. O escritor recebeu uma revelação direta do Espírito Santo para escrever aquilo que aconteceu nos momentos em que o Senhor Jesus não estava publicamente visível, não havia testemunhas para escutar o que ele estava falando. A oração dele, por exemplo, no Getsemane, não tinha ninguém escutando. Era só ele ali sozinho. E muitas outras situações, quando nós lemos que o Senhor, sabendo o que havia nos seus corações, disse tal coisa. Como é que ele sabia o que estava no coração das pessoas? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele é onisciente. Mas chegamos então no versículo 15, Paulo revelando mais uma verdade importante. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isso aqui já nos dá uma ideia muito boa de que as coisas não acontecem por acidente. Paulo não foi alguém que de uma hora para outra Deus resolveu usá-lo. Não. Do ventre da mãe dele, ele já tinha sido separado. Quando ele foi concebido, Deus falou: esse aí eu quero. Eu quero esse aí. Aí ele cresceu, foi na escola, aprendeu judaísmo, né? Ele fala, entre os da minha nação, né? Não havia, eu era um dos melhores, tal, em judaísmo, não. Ele vai falar isso, não sei se é aqui em Gálatas ou é em outra carta. Tudo isso veio depois, mas desde o ventre da mãe dele, você fala assim, se Paulo quisesse mudar o rumo da vida dele, não ia conseguir. Se no dia que ele foi para Damasco, ele decidisse ir para outra cidade, não ia acontecer, porque Deus estava no comando e no controle de tudo. E ele precisou aprender isso na hora da sua conversão, lá no caminho de Damasco, ficando cego, não caiu do cavalo, como em alguns filmes, né, e alguns desenhos animados mostram, porque ele caiu por terra, mas normalmente um religioso, ele era um fariseu, né, um fariseu bastante rigoroso, não usavam cavalos, eles viajavam a pé ou, no máximo, de jumentos ou de mulas, mas não usavam cavalos, né, porque o cavalo, Deus no Antigo Testamento, proibiu aos israelitas multiplicarem cavalos. Tanto é que Salomão desobedeceu essa ordem e criou as suas cavalariças, que ficaram famosas, porque Deus não queria que Israel confiasse em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, é dito lá no Antigo Testamento. Então, certamente, um religioso não iria viajar a cavalo, assim como nós encontramos aquele falso profeta lá no Antigo Testamento, que estava viajando com sua jumenta, quando ela, então, repreende, né? Quando a jumenta fala. Mas, então, quando aprove a Deus, percebe de onde começa? A história começa lá em cima. A história não começa aqui na Terra. Ninguém pode falar assim, não, eu me esforcei e tal para ser um grande pregador. Não, aprove a Deus. Aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe, versículo 15, me separou e me chamou pela sua graça. E só podia ser por graça, porque ele era um homem ímpio, ignorante, mas na sua ignorância ele praticava impiedades, mandando para a morte cristãos. Ele perseguia o próprio Cristo, porque o Senhor fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Revelar seu filho em mim para que eu pregasse aos gentios, não consultei a carne nem o sangue, fala no versículo 16 de Gálatas 1.
O que isso quer dizer? Ele não pediu autorização de ninguém, ele não foi para Pedro, falou, Pedro, olha, eu queria que você autorizasse aqui, eu recebi essa missão de pregar o evangelho, mas eu não quero fazer isso sem uma autorização oficial do suposto Papa. Não, não. Não consultei a carne nem o sangue. Não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém. Agora alguém fala assim, mas peraí, que falta de respeito. Tinha lá os apóstolos lá em Jerusalém, como que ele não foi para Jerusalém para aprender, né? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim, eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. É interessante isso aqui, porque nós vemos que isso aconteceu, algo semelhante, no chamado de Moisés. Moisés também foi chamado pelo Senhor para liderar o seu povo, para sair do Egito. Primeiro ele quis fazer isso na força da carne, né? E acabou matando um egípcio, precisou fugir. Mas depois, quando ele foi chamado, ele ficou 40 anos no deserto cuidando de cabras. Ele teve um retiro de um grande tempo antes de partir para a missão que Deus havia designado ele. Moisés também, Deus havia escolhido ele antes, né? Nós vemos isso por várias evidências da vida dele. Então, aqui, ele não voltou para Jerusalém, Paulo não fala, não tornei Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Então, seria lógico ele ir para Jerusalém. Tipo assim, bom, deixa eu ver, agora eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, deixa eu ir para Jerusalém, conversar com Pedro, com Tiago, com João, com os outros apóstolos, para aprender o que eu tenho que falar. Eu não sei o que eu tenho que falar, porque até agora eu falava só coisa da lei, do judaísmo, e agora o que tem que falar, né? Então ele não foi para Jerusalém, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 5 anos até tirar o meu diploma de teologia e ser ordenado apóstolo. Não. Fiquei com ele 15 dias. Você não faz um curso de teologia em 15 dias. Você não aprende toda a doutrina em 15 dias para sair pregando por aí. Fiquei com ele 15 dias. Porque tudo que Paulo tinha vinha do Espírito Santo de Deus, direto para ele do céu. Era verdade revelada, não era verdade aprendida. Nós aprendemos a verdade por meio dos apóstolos, mas os apóstolos não aprenderam a verdade, eles receberam a verdade. Eles receberam por inspiração divina. Paulo explica muito bem isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele fala, no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, ou dos principais homens desse mundo, conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou. Ele não fala aqui, mas Pedro me ensinou essas coisas. Não. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É que tem um ensino importante. Porque qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Senão o Espírito de Deus. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, tem um vizinho aqui, né, o meu vizinho. Eu não conheço ele perfeitamente, porque ele tem um espírito dele, mas eu não tenho como entendê-lo perfeitamente, porque eu não tenho o espírito dele. Mas se existisse uma máquina que fizesse um transplante de espírito, e o espírito dele viesse para dentro de mim, aí eu ia falar assim: ah, agora entendo como ele pensa, porque eu recebi do espírito dele para entender a maneira dele ser. Mas, no caso aqui, os apóstolos, eles receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o que eles aprenderam do Espírito Santo de Deus por revelação, ele vai explicar no versículo 13, as quais coisas, né, que ele falou um pouco antes, também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A revelação que o Espírito Santo deu aos apóstolos foi palavra por palavra. Quando alguém acha que a Bíblia é... Ah, não, mas isso é Paulo que disse. Paulo recebeu a inspiração, palavra por palavra. É como quando os mais velhos aqui devem se lembrar do tempo do Telex, né? Quem trabalhou em banco também, tem aquela máquina. Você olhava para ela, ela ia escrevendo palavra por palavra, conforme recebia lá pela linha telefônica, a impressora ia escrevendo o que ia recebendo. Assim foi a inspiração das Escrituras. Os apóstolos, e antes deles, os profetas do Antigo Testamento, recebiam palavra por palavra aquilo que o Espírito Santo queria revelar. Mas voltando então ao nosso capítulo 1 de Gálatas, nós vemos que Paulo não foi para Jerusalém. Paulo ficou na Arábia algum tempo, eu não me lembro quanto tempo, mas ele fica 3 anos antes de ir a Jerusalém. Daí que ele vai a Pedro, mas com Pedro ele fica só 15 dias. Ou seja, não ficou um tempo suficiente para aprender. Tipo, Pedro vai me ensinar tudo que eu tenho que falar. Não, porque ele já tinha recebido tudo que ele tinha que falar, tudo que ele tinha que ensinar. E no versículo 19 fala: E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, no versículo 20, eis que diante de Deus testifico que não minto. Testifico que não minto diante de Deus. Ele está deixando muito claro aqui a sua responsabilidade para com as coisas que ele estava ensinando. Era algo seríssimo. Ele não mentia. E ele coloca aqui Deus, né? Tipo, ele fala assim: juro por Deus, que eu não minto. Eu estou falando a verdade. E no versículo 21, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Paulo era desconhecido, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, agora anuncia agora a fé que antes destruía. Ele ficou famoso por isso. Puxa, mas aquele cara vinha aqui, prendia todo mundo, saia todo mundo arrastado e tal. Agora ele está falando de Jesus, ele está pregando o evangelho. Como é que é isso? O que aconteceu com ele? Bateu a cabeça em algum poste? O que aconteceu? Ele se converteu. Quando uma pessoa se converte, ela muda. A conversão é mudar de rumo. A pessoa estava indo para norte, ela vai para sul. A pessoa está indo para sul, ela vai para norte. Ela muda completamente, muda o rumo, muda seus gostos, muda a sua maneira de ser, a sua maneira de falar. Às vezes as pessoas me perguntam assim: mas cristão pode falar palavrão? Pode, é só ele abrir a boca e pôr o palavrão na boca que ele fala. Mas eu pergunto: essa é a maneira de ele falar de forma agradável?
Essa é a maneira dele representar a Deus aqui na Terra? Não. Então ele vai se policiar agora. Então agora ele vai procurar falar de uma maneira que não seja torpe, que não seja uma maneira torpe. Ah, mas ele pode contar piada suja? Pode, pode. Mas ele não vai agora, que ele não vai se sentir bem se ele contar. Como não vai se sentir bem se escutar também, né? É muito comum isso. Você, depois que você se converte, você trabalha numa firma e as pessoas sabem que você agora virou cristão, virou crente, virou crente. Aí tem uma rodinha lá de colegas contando piadas sujas, você chega perto, o que acontece? Ah, é que nem quando você chega para vender rifa, né? Todo mundo espalha, né? Para, estraga a brincadeira. Não é que o cristão não pode, ele tem agora uma vida nova dentro dele. E ele vai querer andar em conformidade com essa vida, não com a vida velha que ele tinha antes. Ele vai, é como, quem aqui já teve a experiência de ir num evento e ir com a roupa errada? Aconteceu comigo aí na Bahia, inclusive em Salvador. Eu fui fazer uma série, participar de um evento, eu era o moderador de uma semana de palestras e discussões e debates num evento para professores, para donos, melhor dizendo, para empresários, donos de escolas. Então, eu fazia a abertura, a palestra de abertura, depois eu puxava os assuntos para eles debaterem e moderava, né? O que você acha disso? E você? Qual a sua opinião do que ele falou ali agora? Tal? Então, foi uma semana assim, num resort em Salvador, todos os empresários de camiseta, com a camiseta com o logo, a logomarca do evento, bermuda, chinelão e tal. E eu com uma camisa de manga comprida, calça social, sapato, porque o palestrante ele tem que sempre se mostrar um pouco acima do seu público, né, em termos de vestimenta. Não muito, né? Você não pode chegar também num evento desse em Salvador, à beira do mar, e de terno e gravata. Então eu ia com uma camisa social, uma calça social, mas um pouco acima, um degrauzinho acima dos participantes. Eu estava ali para moderar, para ensinar, para apartar discussões e tal. Bom, termina a semana e até então um jantar, um show do Sidney Magal, não sei se ainda existe isso, ia ter um jantar com o show do Sidney Magal. Aí eu fui para o apartamento lá no hotel. Falei, bom, agora eu passei a semana inteira com camisa de. Claro que eu trocava todos os dias a camisa, né? Com uma camisa social. Eu vou agora do jeito que eles estavam. Botei um chinelão, bermuda, camiseta e desci pro salão do jantar. Ia ter um jantar e um show. Quando eu entrei no salão, e você entra, as pessoas vêm entrando, você já vai mais ou menos que de roldão, né? No meio da multidão. Quando eu entrei, aí que eu me dei conta que estava todo mundo, os homens todos de terno e gravata, e as mulheres todas de vestido longo. E o tonto aqui de bermuda, chinelo e camiseta. Mas aí eu já estava lá dentro, aí não tinha jeito, todo mundo olhou para mim e me viu, né? E agora, o que eu faço? Bom, peguei um prato lá, comecei a comer e tal. O que aconteceu? Eu não recebi o convite do evento. Porque todos receberam um convite. Ó, vai ter um jantar de gala, vai ter roupa, né, roupa social. Tinha um aviso no convite. Eu não recebi o convite, eu só falava, vai ter um jantar. Eu fui no jantar. Mas eu me senti super mal. Então, o ambiente, para mim, ficou estragado. Que eu estava da maneira errada me apresentando. Não era para estar daquele jeito ali. E um cristão, quando ele está com a roupa errada, vamos dizer assim, né? Ele se apresenta neste mundo de uma maneira que seja abaixo daquilo que o Senhor espera dele. Ele vai sentir dentro de si que ele está realmente de bermuda e chinelo num lugar onde deveria não estar de bermuda e chinelo. Então, quando o que eu estava falando mesmo? Não, não era conhecido da vista das igrejas da Judéia.
somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, porque ele se converteu. Ele se converteu. Então, eles perceberam claramente que havia uma mudança naquele homem. E glorificavam a Deus a respeito de mim. No versículo 24 fala, né? Glorificavam a Deus a respeito de mim. E uma pergunta que eu me faço sempre: será que eu estou glorificando a Deus? Ou será que eu estou estimulando no coração das pessoas glórias a Deus pelo meu comportamento, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu faço? Será que eu estou fazendo isso, gerando glória a Deus? Ou estou gerando críticas? Estou gerando vergonha para o testemunho de Cristo na Terra? O que que eu estou causando nas pessoas? É importante cada um se perguntar, sabe? Será que as pessoas... A pior coisa que pode ter é alguém chegar para você e falar assim, nossa, você é crente? Nem parece. É claro que esse comentário tem também uma raiz no fato de que as pessoas acham que crente é quem tem a mulher um cabelo arrastando no chão, o homem terno e gravata, alguns só manga comprida, não pode nem ter manga curta, né? Não pode ir na praia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é ruim as pessoas não perceberem que você é uma testemunha de Cristo na Terra. Porque cada cristão é hoje uma testemunha de Cristo na Terra. É claro que muitos não se sentem aptos a testemunhar verbalmente, a pregar, né, publicamente, mas a vida deles prega. Lembre-se daquela passagem em 1 Pedro, capítulo 3, que fala as mulheres que o marido não obedece ao evangelho, mulher casada com marido incrédulo, né? Então, que pelo porte de suas mulheres, eles possam conhecer. Vamos até abrir lá, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Você é capaz de ganhar alguém pelo seu porte? Pelo porte seu, você é capaz de conduzir uma pessoa a Cristo, testemunhar do Evangelho pelo seu porte, considerando a sua vida, a vossa vida casta e em temor. Isso é o que um cristão deveria ser sempre. Quando nós lemos lá em Atos, eu acho que é capítulo 4. Vamos ver se eu consigo achar. Capítulo 4, versículo 13. Acho que é a continuação mesmo daquela passagem que Pedro é proibido até de pregar, é o mesmo capítulo. Mas um pouco antes dele ser proibido, ele está fazendo uma pregação no versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles aqui, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, né? É para eles que Pedro está falando aqui. Eu li isso no versículo 6 de Atos 4. Então eles, versículo 13, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, sem estudo, não tinha escolaridade, deviam ter um ensino básico lá, ou qualquer coisa assim. Eram homens sem letras e indoutos. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
E basta ver a transformação de Pedro. Quando nós vemos a última cena em que Pedro aparece nos evangelhos, é da crucificação de Cristo, da crucificação do Senhor, ele está fugindo, ele tá se esquivando, ele está mentindo para uma criada que fala assim: você também é da turma dele? Não, não, não sou não, nem conheço, não imagina, nunca ouvi falar. Ele tá se esquivando, medroso, né? Totalmente fujão. Mas depois, quando ele recebe o Espírito Santo, em Atos 2, é outro Pedro. É outro Pedro, é um Pedro valente, é um Pedro que vai peitar aqui as autoridades religiosas e falar ousadamente, no versículo 8 do capítulo 4 de Atos, fala: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, cheio do Espírito Santo. É um homem agora valente, um homem ousado, para falar diante daqueles homens que eram autoridades, né? Sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? E Pedro, aquele pescador de mão toda calejada de mexer com peixe, talvez o desodorante dele já tivesse até vencido, porque era um pescador, né? Não era uma pessoa habituada a entrar em palácios ou coisa assim. Não, não. O versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que esses homens, de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a diferença. Estar na presença do Senhor faz toda a diferença. Quando Maria ficou aos pés do Senhor, o Senhor não a repreendeu como repreendeu Marta, né? Marta, estás ocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Estar com o Senhor. Moisés, quando esteve na presença do Senhor no monte, quando ele desceu, ele precisou colocar um véu no rosto, um lenço no rosto, porque o seu rosto brilhava. E um cristão, ele deve ter um rosto brilhante nesse mundo. Ele deve refletir a luz de Cristo, a glória de Cristo. Vós sois a luz do mundo, o Evangelho fala. Como é isso? Alguém tem que olhar para o cristão e falar assim: tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Ele tem alguma coisa diferente. No momento do aperto, ele tem uma paz que eu não tenho. No momento da tristeza, ele tem uma certeza que eu não tenho. No momento da morte, ele tem uma esperança que eu não tenho. Quem já viu uma pessoa cristã morrer, sabe que é diferente. Não é desespero. Quem já foi em velório, em funeral de crente, de uma pessoa cristã, não tem aquela gritaria, aquele desespero, arrancando a cabelo. Na internet você encontra vídeos de funerais de muçulmanos. Experimenta procurar um vídeo de um funeral de muçulmano. É total desespero, as mulheres gritando, desesperadas, arrancando o cabelo, rasgando a roupa, de desespero. Por quê? Porque não tem esperança, não sabe para onde vai. O cristão sabe para onde vai. O cristão num velório, a gente fala velório, né? Porque antigamente era punha as velas, tal, né? Mas no sepultamento de um irmão ou de uma irmã, é tranquilo, porque está ali uma pessoa que serviu o Senhor, que creu no Senhor, todo mundo ali já sabe onde ela está. Que ali está só o corpo, o invólucro, o vasilhame vazio, mas voltará a ressuscitar, porque foi essa a promessa. Então, voltando aqui, estamos em Gálatas, capítulo 1, Paulo falando que as pessoas glorificavam a Deus a respeito de mim. Por quê? Porque ele tinha mudado. Ele era uma nova criação agora, e ele, de perseguidor, claro, passou a perseguido. Mas imagina a alegria dele de ser perseguido pelo nome de Cristo.
Ele até fala, não sei se é ele ou Pedro que fala, né? Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, vamos ver outra tradução aqui, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Não se envergonhe, glorifique a Deus nessa parte, de poder padecer por Cristo, pelo nome de Jesus nesse mundo. Eu creio que deve ter alguém querendo perguntar alguma coisa, se já não perguntaram, vamos ver aqui. Não, ninguém perguntou. Hoje as perguntas são de graças, viu, irmão? Pode perguntar, hoje nós não estamos cobrando pelas perguntas. Levantou a mão aqui o Newton. Vamos lá, Newton. Newton, cauterização, ato de queimar parte do corpo humano para remover ou fechar alguma região, etc, etc, etc. Mário, uma inquietação acerca de Paulo gloriar-se ou não. Assisti um texto do irmão onde dizia que se fosse interesse de Paulo gloriar-se, ele não teria saído de onde estava para dedicar-se ao Senhor. Sabendo Deus que Paulo tinha escolhido esse caminho e sabido desde o ventre da mãe, qual seria o objetivo do espinho na carne que foi colocado nele? Havia a possibilidade de uma recaída ou retrocesso para se vangloriar por estar Paulo ainda na carne? Sim, o espinho na carne foi como o próprio texto fala, né? O próprio texto, vamos abrir lá, onde fala do espinho na carne. É 1 Coríntios, é 2 Coríntios 11, se não me engano, não lembro agora. 1 Coríntios 11. Não, 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. 12. Versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, sim, era possível Paulo se exaltar, se gloriar, falar assim, gente, eu sou cara, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então tinha um espinho na carne que era dar uma bofetada, né, nele quando ele começasse a querer se gloriar. Porque ainda Paulo tinha um corpo de carne. Nós devemos lembrar sempre isso, que nós fomos salvos por Cristo, pela fé somente, justificados, perdoados de todos os nossos pecados, mas a nossa carne não foi salva ainda. Nós vivemos carregando um cadáver aqui nesse mundo. Diz até que quando aquela passagem que fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma vez eu ouvi um exemplo, uma explicação, não sei até onde tem fundamento, mas é um bom exemplo, dizendo que algumas sociedades, algumas tribos, quando um homicida matava, quando um cara matava alguém, o que eles faziam? Qual era o castigo? Pegava o cadáver do morto, amarrava nele
rosto com rosto, boca com boca, amarrava, enrolava tudo, e ele tinha que viver vários dias com aquele cadáver amarrado nele, cheirando, o corpo se decompondo, apodrecendo, e ele ali, cara a cara com aquele cadáver, para ele ver o crime que ele tinha cometido, né? Para ele se arrepender do seu crime. Quer seja uma lenda ou realidade, a figura é muito clara do que nós temos conosco. Nós temos um corpo, um cadáver que nós levamos de um lado para o outro, porque a nossa carne não foi ainda salva. Vai ser salva quando for transformada no arrebatamento ou ressuscitada na ressurreição. Então, sim, Paulo podia se gloriar, cair no erro, né, pecado, e se gloriar. Por isso que ele recebeu um espinho na carne. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que nós praticamente esgotamos aqui o nosso capítulo de hoje, né, que é Gálatas, capítulo 1. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, podemos planejar para a próxima semana, que deixa eu ver, são 21 horas e 12 minutos. Podemos começar o capítulo 2, então, que ele vai continuar falando dessa experiência dele no começo da sua conversão, para formar uma base aqui, uma biografia, para depois vir com mais doutrina a respeito da salvação pela fé. A Rita pergunta se um cristão pode pagar funeral antes de morrer. Bom, pode, né? Hoje existem planos de saúde, inclusive, que você compra um plano de saúde, ele já inclui despesas de funeral e tudo mais. Na realidade, nós não estamos esperando a morte, né? Nós não estamos esperando a morte. Eu lembro até um episódio, eu tinha um escritório, logo no começo da minha carreira, eu tinha um escritório de arquitetura, junto com um irmão aqui de Limeira, que é um engenheiro, e nós dois trabalhávamos juntos, fazendo projetos. E era começo de carreira, a gente estava numa pendura assim, comprava, vendia o almoço para comprar janta, sabe? Estava comecinho, dois jovens, com criança, com filho pequeno, com nenê em casa, chorando, aquela dificuldade tremenda, né? Anos 80, isso. E eu me lembro que eu cheguei no escritório, estava esse irmão quase assinando lá um contrato de, de terreno no cemitério, né? Para comprar um terreno no cemitério, tal, funeral. Ele estava lá, daí o homem falou assim, não, eu volto então amanhã para você decidir se vai comprar. Ele estava todo animado que ele ia comprar o terreno no cemitério. O homem foi embora e falou assim, cara, o que você está fazendo, meu? Não tem dinheiro nem para a gente comprar a janta hoje, você está aí comprando o terreno de cemitério, não. Importante para não deixar problema para a família. Eu falei, você já viu alguém que morreu ficar largado na rua e não ter onde enterrar?
alguém vai arrumar um buraco aí para jogar você dentro. Não se preocupe com isso. Não. Tem outras prioridades agora, né? Tem outras prioridades. Depois, se você tiver, quando tiver já sentado na carne seca, aí sim você vai compra o seu plano de funeral. Mas agora não era a hora, né? Então o cristão ele não espera a morte, o cristão espera a vida. É isso que nós esperamos. Nós estamos aguardando o Senhor para vir nos buscar a qualquer momento. Se vier pela morte, bem. Se não vier pela morte, vem pelo arrebatamento, né? Vem pela vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, o que é mais bendito ainda. Mas de uma maneira ou de outra, nós vamos sair daqui. Ninguém vai ficar aqui, não se preocupe, não. E ninguém vai ficar. Não tem banco de espera aqui na Terra. Nós estamos aqui de passagem, por isso que temos que remir o tempo e aproveitar ao máximo para conscientizar as pessoas da salvação, testemunhar de Cristo em todo lugar que nós formos. É importante isso. Eu fiz uns cartões, fui numa gráfica, né, mandei imprimir uns cartões, não sei se eu já falei aqui para vocês, mas é um cartãozinho, tipo cartão de visita, ele é cor de laranja, inteiro, frente e verso, e de um lado tem o endereço youtube.com/respondidas. Do outro lado, youtube.com/mp3minutos. Então, são os dois endereços dos dois canais que eu tenho, o de respostas e o outro que é o canal do Evangelho em 3 minutos. Então, eu ando sempre agora com o bolso cheio desses cartõezinhos. Mandei fazer 3.000 numa gráfica, já estou na terceira caixinha já. E onde eu vou, eu dou esse cartão. Entrego para as pessoas nas lojas, tem uma escola aqui embaixo também. Quando eu passo na escola, os estudantes estão todos na calçada conversando, eu já passo entregando. Falo assim, ó, isso aqui é para você, ó, isso é para você, ó. Não precisa pagar nada não, então, ó, isso é para você. Aí a pessoa pega, ela não sabe o que é, porque não tem nada, só tem endereço de YouTube. Aí alguns perguntam, o que é isso? Eu falo, meu canal no YouTube, não é? E às vezes eu até brinco, falo assim, mais de 500 mil de pessoas não podem estar erradas, né? Que é o número de assinantes do meu canal Respondi. Então, todo lugar que eu vou, deixo esse cartãozinho. E a cor da laranja chama bem a atenção. Não tem nada escrito. Eu já distribuí muito folheto. Comprava os folhetos da Verdades Vivas. Na Verdades Vivas tem uns folhetos muito bons. E eu já distribuí muito folheto da Verdades Vivas. Mas isso numa época anterior à internet, né? Hoje eu vejo que esse cartão, ele cria uma curiosidade. E como todo mundo tem um celular no bolso, eu às vezes entrego o cartão e saio andando, quando eu olho para trás, o cara já tirou o celular e tá digitando lá o endereço para procurar. Até um irmão me deu a ideia de colocar aquele código, aquele quadradinho lá, aquele código, não é de barras, é um outro nome, QR Code, QR Code, para que a pessoa possa fotografar o código e já entrar direto no site. Então, a próxima impressão desses cartões, eu vou colocar o código QR lá para facilitar. Mas isso, a gente tem tanta gente que a gente encontra, às vezes eu saio com o bolso cheio de cartõezinhos para ir na farmácia, para ir no supermercado, e cada lugar desse, você tem pelo menos 5, 6, 10 pessoas que você cruza com elas. Então, são oportunidades que essas pessoas vão escutar, talvez pela primeira vez e última vez, o Evangelho. Percebe? Meu pai e minha mãe levavam muito folheto, né? Todo lugar que eles iam, eles se converteram já com uma certa idade. Eu creio que minha mãe já era nascida de novo, ela era muito católica, tal, mas depois ela entendeu, botou fogo todos os santos lá, os quadros de santos e ídolos e tudo mais. E aí virou assim uma pessoa que todo lugar que ela ia, ele evangelizava. Meu pai também, todo lugar ele levava os folhetinhos. Meu pai era um tipo mais tímido, né? Então ele tinha mais reticências para chegar em alguém. Mas minha mãe não, que era mais avançada, assim, né? Ela que brincava, ela que falava para as amigas dela católicas, ela falava para as amigas católicas assim,
De quem Santo Antônio era devoto? Ah, de Jesus, né? E de quem Santa Rita era devota? Ah, de Jesus, Santa Rita de Jesus, né? De quem santo não sei o que era devoto? Ah, de Jesus. Então, minha filha, por que você vai ser devoto de um santo? Os santos todos eram devotos de Jesus. Seja devota de Jesus também. E para as amigas espíritas, ela dizia: o que você quer voltar, reencarnar para sofrer nesse mundo? Aceita a salvação para ir direto já para o céu, não tem que reencarnar coisa nenhuma. Então, meu pai, uma vez, e ele costumava também comprar Bíblias para dar para amigos dele, né? Ele já estava aposentado. Uma vez ele comprou uma Bíblia e ele foi na casa de um amigo, um colega de banco, alguma coisa assim, para entregar. Então ele chegou na casa, bateu no portão, o homem veio, conversou um pouco, ele explicou o que que era, deu um folhetinho também e tal. Aí entregou a Bíblia, o homem agradeceu, meu pai foi embora, era hora do almoço. Esse homem entrou, acabou de ouvir uma palavra do Evangelho no portão, entrou, sentou na mesa para almoçar e caiu com o rosto no prato, morto. Caiu morto com o rosto no prato. A última coisa que ele escutou foi o Evangelho, você acredita? Eu acredito que eu vou encontrar esse homem no céu, porque foi ali a última chance dele. Deus tem essas coisas, Deus prepara essas coisas. E nós não estamos aqui na Terra para passear, não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para testemunhar de Cristo. E cada um pode testemunhar da sua maneira, no seu lugar, no seu lar, para os seus filhos. Cada um, a professora dando aula, cada um pode, à sua maneira, testemunhar de Cristo. Sem ofender, sem brigar, sem discutir. Lança o pão, lança o teu pão nas águas, e depois você, quando voltar, vamos ver o versículo qual é aqui. Lança. Lança Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que maravilha a gente poder saber que o evangelho, o pão que nós distribuímos, pão é Cristo, né? O pão que veio do céu, não vai voltar vazio. A minha palavra não voltará vazia, né? Que fala, é, não estou achando aqui. Isaías 55, versículo 11. Acho que é isso. Eu abri aqui o novo browser da Microsoft, mas mudaram tudo aqui, mudaram toda a maneira de procurar as coisas, ficou difícil agora. Eu acho que eles estão usando inteligência artificial e a minha inteligência não é tão boa para isso. 55, Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então é isso. Leve o evangelho e seja como Paulo, né, lá em Gálatas, que as pessoas possam olhar para você e glorificar a Deus a respeito de você, percebendo que houve uma mudança na sua vida, que você agora tem uma nova esperança, que você tem um brilho nos olhos que você não tinha antes, porque você foi salvo pela fé em Jesus.
Irmãos, ficamos por aqui hoje? Mário, Paulo Sérgio aqui, que acho que ele fez uma pergunta sobre a conversão de Pedro. Pedro, quando se converte, em Lucas 22, 31, a conversão dele se deu depois dele ter voltado à velha prática da pescaria, logo após negar Jesus, ter visto ele na praia, ter se jogado no mar e ter com Jesus na praia. Bom, a conversão de Pedro, ela é uma conversão típica de alguém. A conversão de Pedro é uma conversão típica de alguém do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento as pessoas não recebiam o Espírito Santo, a não ser provisoriamente. Por isso que você encontra Davi dizendo: não retires de mim o teu espírito, não é? O espírito era dado para uma determinada tarefa, mas depois tirado. Então a conversão de Pedro, nós devemos entender que ela estava dentro desse cenário, de uma pessoa que nasce de novo, de repente tem anseios pelas coisas de Deus, mas ainda não tem o Espírito Santo. Por isso que nós vemos ele vacilar depois, na hora da morte do seu Senhor, e, no entanto, depois que ele recebe o Espírito Santo, depois que ele começa a igreja, em Atos 2, Pedro volta com força total, ele volta uma outra pessoa, né? E nós podemos hoje desfrutar dessa verdade de que a conversão envolve também receber, ser selado com o Espírito Santo. E aí temos um outro tipo de comportamento não igual ao de Pedro. Claro que a gente pode aproveitar muito do ensino ali de Lucas, da conversão de Pedro, que ele volta a praticar as coisas que ele praticava, volta a pescar depois da morte do Senhor Jesus, né? Mas daí quando ele vê o Senhor na praia, ele se joga no mar e vai nadando lá para encontrar-se com ele. Então, tudo isso é muito proveitoso para nós aprendermos. Nós nunca devemos esquecer que nós já estamos uma página à frente, nós estamos um passo à frente daqueles discípulos dos evangelhos. Às vezes alguém pergunta para mim assim: você não gostaria de viver no tempo de Jesus aqui na Terra? Eu digo: não, não. Mas como você podia encontrar, ver ele andar na rua, curando as pessoas? Eu falei: não, mas não queria. Não queria, porque o que hoje nós temos como igreja, depois da morte e ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo, é algo muito superior. Então, eu não queria estar lá antes, podia ser muito interessante, né? Voltar no tempo para ver como é que eram as coisas nos dias de Jesus aqui na Terra. Mas não, nós temos coisas melhores hoje. É isso que, por exemplo, a carta aos Hebreus fala. Se você procurar na carta aos Hebreus, várias vezes fala das coisas melhores, porque havia cristãos que estavam querendo voltar ao judaísmo, às velhas práticas, às velhas cerimônias, e o autor de Hebreus precisa falar que agora nós temos coisas melhores. Aquilo serviu para uma época, agora nós temos coisas melhores. Então é isso. A Giane falou que manda os vídeos para os amigos no Zap. Gente, hoje a tecnologia permite fazer essas coisas assim. Você manda uma pregação, você manda um trecho curtinho. Tem um irmão lá no Rio Grande do Sul que ele ficou cego, né? Ele teve uma doença, glaucoma, acho que foi. E ele ficou cego. E ele agora ele pega meus vídeos, ele corta trechos nos meus vídeos e publica só trechos curtinhos de 1 minuto, 2 minutos, e manda para todo mundo. E é excelente isso, porque é um tamanho que serve para mandar pelo WhatsApp, serve para mandar por todas as redes sociais, e falando só de uma coisinha, assim, rapidinho, né? É excelente isso daí, é um trabalho maravilhoso esse. Antes, mais irmãos e irmãs também, né, pudessem fazer isso, que a irmã não pode ensinar a palavra, mas ela pode muito bem compartilhar aquilo que irmãos pregaram, o que irmãos ensinaram. Às vezes a pessoa pergunta: mas a irmã compartilhando, ela não está ensinando? Não. É como se ela trabalhasse numa livraria, alguém vem comprar uma Bíblia,
Ela não vai deixar de entregar a Bíblia para a pessoa. Fala assim, não, não posso entregar a Bíblia para você, porque a mulher não pode ensinar. Não, não é isso. Luciano está com a mão levantada. Luciano, quer fazer uma pergunta? Valdeci compartilha o 3 minutos com a filha. O Evangelho em 3 minutos é muito bom para evangelizar, viu? Porque são mensagens curtas e são bastante simples também. Não envolvem doutrina mais aprofundada. O Luciano, não apareceu nada do Luciano aqui. Bom, será que o Luciano está escrevendo? Acho que. Parece que tá algum problema então na internet, ele não viu. Então, tudo bem, Mário. A gente já pode encerrar, são 9h31. Uhum. Ok, então a gente começa o capítulo Capítulo 2, né? Capítulo 2 de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Isso aqui. Vai estar registrado. Pronto.